Amigos, muito boa noite para todos. Prazer estarmos aqui. Esperamos que os barulhos do jogo ali não atrapalhem muita gente ali. Hoje é um dia diferente do que a gente está acostumado, mas vamos nós. Já temos ali a nossa amiga Eleonora, que vai fazer o nosso estudo, e ela pediu para eu ler então uma página já preparando para o estudo, né? A página de Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O nome da página é Avancemos, a página de número 50. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Muito bom, muito lindo o texto. Vamos então orar nesse momento. Jesus querido, Jesus amado, aqui viemos, irmão, em busca de uma fonte d'água límpida, onde pudéssemos nos renovar, fazer a limpeza do nosso espírito, das impurezas que fomos carregando ao longo dessa vida, para podermos nos banhar na água cristalina do teu amor, encontrando finalmente o teu regaço, a oportunidade de nos transformarmos. Fica conosco, querido amigo, que tu possas envolver Eleonora, para que ela possa ser a intérprete do teu amor. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Eleonora, por favor.
Tá funcionando? Boa noite. Vou botar aqui o meu limítrofe. Opa. Eu tô aqui me perguntando. Ainda bem que eu tô aqui, né? Não? Hoje é um dia especial. Nossa, tá alto? Não? Eu vou falar uma coisa pra você, 90% da casa espírita é flamenguista, né? Ainda bem que o processo é de evolução. Tem os que torcem contra também, ficaram vendo o jogo. Os secadores. Ai, gente, sem brincadeira, né? Até pensei que os fogos fossem pra gente, mas não. Vamos lá. Hoje o tema é bem levinho, né? A gente vai fazer um estudo tranquilo, leve, suave, na paz, graças a Deus. Já basta de tanta agitação. Então a proposta são as mudanças, de forma geral. E aí a gente precisa dizer sim a essas mudanças, né? Pois é. No final da página de leitura tem assim, ó, ninguém progride sem renovar-se. Então essa renovação, ela é um dos caminhos para que a gente tenha essa evolução que a gente tanto almeja, que a gente tanto precisa, né? Para chegar nos nossos objetivos espirituais. E aí, a gente está vivendo tempos de transformação. O Espiritismo nos ensina que mudar é parte do processo evolutivo do espírito. Senão não teríamos reencarnação. A reencarnação é a própria representação dessas mudanças. Ela é inerente ao nosso espírito. A gente reencarna e aí a gente já está modificando. E a gente está modificando não só o corpo físico, mas como toda uma contingência de vida que a gente tem, né? Todas as estruturas. E o Espiritismo ensina isso a gente, que é preciso a gente ter essa renovação para o processo evolutivo. Eu já fui. Agora eu sou mais. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso é o que a gente encontra no túmulo, na lápide de Allan Kardec na França. Né? Então ele mesmo está lá. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então essa mudança está conosco. A gente às vezes tem uma certa resistência a mudar de algumas coisas por medo, né? Por temperamento, um temperamento mais fixo em determinados dogmas, em determinados conceitos, no nosso dia a dia, em determinados hábitos. Mas a mudança faz parte dessa nossa construção. Então a mudança como lei divina, ela é a manifestação da lei do progresso, que nos impulsiona à perfeição moral e intelectual. É ela que vai fazer com que nos mobilizemos para ter a evolução moral, deixarmos o homem velho para nos inspirarmos em questões que almejamos modificar para ter uma vida mais tranquila, né? Se assim for o caso, e também intelectual. Quando a gente vai instruir o nosso espírito, a gente precisa sentar, estudar, ler, abrir mão, né, de alguma coisa para que isso aconteça. Me veio um poema de Cecília Meirelles, o isto ou aquilo. Então, para você usar luva, tira os anéis. Né? Então, assim, se você quer se instruir, você precisa abrir mão de alguns conceitos, de alguns hábitos, para se dedicar ao aprofundamento desses estudos no dia a dia. Tá certo? E qualquer coisa que a gente tenha que mudar, a gente precisa abrir mão de conceitos, de práticas e investir nesse impulsionamento da nossa mudança. É óbvio que fica difícil da gente mudar tudo, todas as nossas características, todos os nossos hábitos de uma vez. Então, assim,
é saudável, é salutar que a gente escolha um, trabalhe aquele, porque também não é rápido, e vá desenvolvendo essas mudanças. Tudo se transforma, tudo progride, tudo se eleva, tudo e todos. Um dos pilares da doutrina espírita. A gente encontra isso com facilidade nas obras, né, que a gente estuda. Tanto nas obras que vêm de Allan Kardec, quanto de Joana de Ângeles, quanto de Divaldo, quanto de André Luiz e de Chico Xavier. Aí por que a gente teme tanto mudar? O que acontece na nossa psique, na nossa maneira de ver a vida, de lidar com o nosso dia a dia, que essa mudança, às vezes, nos desperta o mal-estar, dá aquela coisa assim, poxa, mas eu vou mudar isso, vou ter que me readaptar a uma nova situação. Tememos mudar por apego àquilo que já nos acostumamos. Existem alguns psicólogos, inclusive espíritas, que falam desse apego, por exemplo, em termos de relações tóxicas, de relações que viciam. E muitas vezes você tem tanto receio para mudar aquela situação da sua vida, que você prefere manter uma relação tóxica, né, uma relação abusiva, porque você já está acostumado com aquilo. Isso acontece? Acontece, claro que sim. A gente está acostumado a beber daquela água e isso nos traz um certo conforto. E aí a gente tem medo de arriscar coisas diferentes, perfeitamente humano, perfeitamente natural. É uma questão de escolha pessoal mesmo, né? Então, por medo, por orgulho, às vezes a gente não muda porque tem um espírito daquele danado. Não vou mudar, agora eu vou ficar aqui até o final. Também é uma coisa que impede a gente e que dá a gente essa questão de não mudar. Eu quero a coisa do meu jeito, da minha forma, e agora eu vou ficar aqui até o final. É uma escolha. Mas o espírito reencarna justamente para transformar-se. Eu acho que é o grande lance que a gente tem aí, é a gente perceber que a gente vai reencarnar. Então, às vezes a gente fica batendo na mesma tecla de que eu sou assim, como é que é? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, Gabriela. Então, assim, não vai adiantar, é perda de tempo. É perda de tempo. Às vezes a gente fica ali naquela mesma tecla e não quer ceder para a gente mesmo, porque quando a gente está mudando, a gente não está mudando só para o entorno, não é só interpessoal. A gente está mudando para a gente. A gente está mudando os nossos conceitos, a nossa forma de ver o mundo. A gente enxerga o mundo diferente, né? E isso faz parte do nosso processo evolutivo também. DJ, e agora eu queria que vocês concentrassem, bota a legenda, por favor, numa música que eu tô achando maravilhosa, tenho escutado essa música sempre. Pode? Vocês devem conhecer, com certeza. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Imagina se não tivesse ensaiado. Essa música, ela fala de um... A gente vai trabalhar as estrofes dessa música, né? E ela fala de vários processos que ocorrem no nosso dia a dia, na nossa vida prática. E aí a gente vai associar essas passagens com os ensinamentos do Espiritismo, tá? A gente vai fazer o link entre eles. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem
que não, a culpa já é sua. Aí entrou, vai. Essa que tu ia tocar, ó. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim, arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração, escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não, ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores for no meu jardim, animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim, arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração, escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não, ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim, animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. E aí? Obrigada, tá? E aí, a gente vai trabalhar a letra dessa música. Acordar com vontade de cuidar de si. De se cuidar. De olhar para si mesmo, né? Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. De ter o autocuidado, de ter o autoamor. E aí, a estrofe, ela dialoga com o chamado ao autoconhecimento e ao cuidado interior. Porque se a gente se conhece, se a gente sabe o que a gente precisa para cuidar de si mesmo, e vejam bem, não estamos falando da mudança em terceira pessoa. Não é o outro que eu vou estabelecer o que ele tem que mudar ou não. Não tem como a gente viver assim. A gente não tem esse controle sobre as escolhas do outro espírito, que está no seu próprio processo evolutivo e tem a sua própria encarnação para já dar conta. A gente estava até conversando antes, né? Que às vezes as pessoas ficam preocupadas, ficam querendo tomar conta da vida dos outros, não dão conta nem da própria vida. Estamos falando exatamente isso. Então é para cuidar de si. A mudança ela é em primeira pessoa. Tá? Não adianta, porque senão a gente vai ficar batendo cabeça a reencarnação inteira, achando que para ser feliz, para ter evolução, o outro precisa mudar. O outro só vai mudar quando ele quiser mudar. Não tem saída. A gente pode conversar, obviamente, né, gente? Ninguém aqui está dizendo para você se acomodar e fazer disso um estado de conforto absoluto.
Existem conversas, bate-papo, e aí a gente vai trabalhando, mas não se cria expectativa, porque se criar expectativa, lascou. O outro é aquilo que ele pode ser. Né? E aí essa estrofe vai dialogar com autoconhecimento. E qual é a questão que traz autoconhecimento para a gente do Livro dos Espíritos? 919. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? Conhece-te a ti mesmo. Está escrito conhece o outro? Conhece-te a ti mesmo. Porque aí você vai saber como você consegue se cuidar. O que é importante? O que você tem que abrir mão? Quais são as suas escolhas? Que é a história de Cecília Meirelles que a gente estava conversando. Eu vou querer botar a luva ou eu vou querer usar os anéis? Então a gente só sabe a partir do momento que a gente se conhece. Autoacolhimento e presença. Novamente, autoacolhimento. Me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. A música ecoa o convite a viver o presente com serenidade. Existem várias abordagens filosóficas hoje de que você tem que estar no momento presente para conseguir ter esse autoconhecimento, que foi o que a gente trabalhou anteriormente, no slide anterior, para poder progredir. Tá? Então a música ecoa o convite a viver no presente, com serenidade. O sem pisar o pé no freio não é sair igual um trem descarrilhado pelo meio do caminho, atropelando todo mundo, não é isso. Tá? É a gente ter essa serenidade para saber viver a vida, para ter autoacolhimento. Eu vou me levar para um passeio, eu vou me levar para um jardim, a gente vai chegar no jardim daqui a pouco. Aí a gente tem o seguinte, ó. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Por isso que é sem pisar no freio, sem pensar no fim. Porque a gente não tem que ficar focado só nas contingências negativas que acontecem. A gente tem que se acariciar, se auto-acolher. Tá? Ou pelo menos deveríamos. Isso está em Mateus 6,34. Organizar a vida interior. Organizar a vida interior. A gente chega no final do ano, né, ou em alguns momentos do ano, e a gente quer limpar as gavetas. E existem umas teorias que falam exatamente isso, que quando você arruma o armário, e quando você arruma as gavetas, quando você mantém as coisas arrumadas, inclusive filosofias orientais falam nisso, de que a gente está se arrumando por dentro, que a gente está arrumando a mente. Então, ó, arrumar minha gaveta, botar tinta na caneta do meu coração. A reforma íntima exige revisar pensamentos e sentimentos. Precisa ter essa alimentação emocional, né? A gente precisa botar tinta na caneta do coração para que ele pulse, para que ele se desenvolva, para que ele trabalhe, para que ele sinta. Ele sinta. Toda transformação externa começa dentro de nós. Reforma íntima é o ponto de partida para o verdadeiro progresso. É através da nossa transformação, das nossas mudanças, que a gente consegue ter influência no contingente externo. É a partir do nosso exemplo, da nossa forma de ver e de viver a vida, que a gente consegue interferir nos mecanismos externos. Reformar-se é libertar-se. Olha só, eu botei atribuída a Emmanuel, porque é atribuída a Emmanuel, mas ninguém consegue comprovar se foi Emmanuel que escreveu mesmo. Pelo menos eu não consegui localizar nada a respeito, só a atribuição, né? E como hoje a gente sabe que a gente vive numa situação em que existem cantores que desencarnam, que daqui a pouco aparecem 600 músicas editadas, né? 600 músicas publicadas, atribuídas a eles, a gente bota só a atribuição sem fazer a referência. A autoestima e resistência ao mundo. Escrever eu me amo cada vez que o mundo me disser que não. É uma tendência muito natural, né? As pessoas que estão do nosso lado nos criticarem, nos dizerem que não é para ter auto-amor,
não é para ter autoconfiança, tentarem nos limitar a esse crescimento. Aí a gente tem o auto-boicote e ainda tem o boicote externo, que muitas vezes acontece e a gente não percebe. A estrofe expressa firmeza moral diante das pressões externas. O outro pode pensar o que ele quiser. Parabéns. Mas quem sabe da nossa reencarnação somos nós. Nós sabemos aonde a gente precisa mudar. Né? A gente vai tendo notícias, a gente vai observando os sinais de que a gente precisa mudar até porque a gente quer. Então, às vezes a gente é um espírito mais agitado, mais ligado em 300 e quanto? 80? Mais ligado em 380 e a gente percebe que aquilo não está legal, que está muito agitado e a gente quer serenar. E aí é todo um trabalho, né, gente? É todo um processo. Como a gente está terminando novembro e vamos entrar em dezembro com os preparativos de Natal, com os preparativos de renovação para o Ano Novo, seria interessante que a gente fizesse alguma análise interna de coisas que a gente pode escolher, né? De coisas que a gente pode tentar lapidar no nosso íntimo, né? Na nossa persona. Então a estrofe expressa essa firmeza, vou colocar lá, diante das pressões externas. Me mantenho firme porque eu me amo, mesmo que os outros digam que não, eu me amo, sinto muito. Pela vida. Aí vem Joana e nos fala da amor-terapia. Veja bem, nós estamos falando do nosso processo íntimo, da gente dizer pra gente que a gente se ama, mesmo que o mundo diga que não. Amor-terapia, portanto, é o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, logo, mais justa e nobre. Essa terapia decorre do alto-amor, quando o ser se enriquece de estima por si mesmo. Quando o ser se enriquece de estima por si mesmo. Amai ao próximo como a si mesmo. E a grande pergunta que cabe aí é: como eu tenho me amado? Porque se eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, espero que a gente se ame bem para poder amar o próximo, porque senão a gente vai amar da forma que a gente se ama. E se tiver uma forma equivocada, né, a gente vai amar nessa contingência. Descobrindo o seu lugar de importância sob o sol da vida. Gente, veja bem, Joana que falou, tá? A letra também foi criada por outra autora. Então, olha como é que as coisas, elas se batem dentro do espiritismo, elas se enriquecem. A importância sob o sol da vida. E esplendente de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento, desculpa aqui, saiu separado, que o assinala, ampliando-o de maneira vigorosa em benefício das demais criaturas. Então volta, rebobina a fita, né? Volta. Quando eu olho para mim, quando eu tenho auto-amor, quando eu tenho autocompaixão, quando eu tenho autocuidado, quando eu me levo para passear, quando eu me dou flores, eu estou multiplicando isso, consequentemente multiplicando isso. Não adianta só ficar querendo que o outro mude. Essa mudança interna, esse processo evolutivo, ele vai arrastar quem está em volta de alguma forma, né? A gente educa pelo exemplo. E aí foi Joana que falou isso em Amor Imbatível, Amor, capítulo 60, tá? Ela fala da amor-terapia. Cultivar beleza e afetos. Ler um livro, colher flores, para te dar quando tu fores flor no meu jardim. Então, é a própria poesia em si que fala do quê? Do cultivo da sensibilidade e do cuidado com os outros. Mas esse cuidado, observa, ele vem depois do autocuidado. Aí eu cuido dos outros. Então eu vou lhe dar flores para colher quando tu fores flor no meu jardim. À medida que o amor cresce em você, a beleza também cresce.
pois o amor é a beleza da alma. E os espíritos evoluídos que torcem pela gente, né? Que estão no nosso acompanhamento, eles trabalham com beleza ou eles trabalham com as coisas mais densas, mais pesadas da vida? Com beleza, com leveza, né? Com a coisa mais calma. E é assim que as questões vão sendo operadas. Então, à medida que o amor cresce em você, a beleza também cresce, pois o amor é a beleza da alma. Santo Agostinho, que corrobora com a gente nessa citação. Tá? Reanimação da própria essência. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Existem determinadas situações da vida, né, que a gente se perde de si mesmo. Existem situações em que a gente fala assim, depois que a gente vive, a gente fala, gente, o que eu estou fazendo? Por exemplo, vou citar um exemplo bem esdrúxulo. Imagine eu torcendo para o Flamengo no meio de um churrascão com funk. Não rola. Mas não rola porque é ruim ou que é bom, é porque eu não gosto, não rola para mim. E aí, se eu estivesse numa situação dessa, certamente eu estaria assim, me batendo por dentro. O cara está perdendo tempo na vida fazendo o quê aqui? Tem gente que gosta, poxa, super legal, não estou fazendo uma crítica. Voltou. Mas assim, a pessoa tem o direito de escolher. A pessoa tem o direito de escolher, não é do Flamengo, não é do Flamengo. É assim, é da situação, né? Principalmente do funk. Bom, enfim, não é pessoal. Mas assim, a gente tem determinados temperamentos que não combinam com a gente. E a gente, às vezes, se submete a viver essas situações. É aí que está o grande lance. É legal. Pô, eu estou aqui, estou sozinha. E as outras pessoas que fazem parte da família estão assistindo o jogo do Flamengo. Pô, legal, quer assistir o jogo do Flamengo? Assiste o jogo do Flamengo. Vai lá, toca funk. O direito que a pessoa tem. Aí ela vai embora agora, vai embora, levantou e foi embora. Mas assim, a gente tem que respeitar a escolha do outro. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se perder da gente mesmo. A gente não pode se perder da gente. Né? Eu fui ao supermercado antes de vir para cá. Gente, que maravilha. Vazio. Um espetáculo. O melhor momento para fazer compra. Não tinha ninguém no mercado. Todo mundo indo para o jogo. É o reencontro com o eu espiritual. Quando você se afasta do seu prumo, da sua história de vida, daquilo que fundamentalmente tem valor para você, e você se reencontra e se permite viver aquilo que você acha justo, que você acha correto, que te agrega valor, você se encontra com o seu espiritual. Você se reencontra com ele. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que com essa é mais aqui, né? É verdade. Não, mas era o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Bom, enfim, então a gente pode reencontrar. Saiu do prumo, pode voltar. A gente pode fazer essa escolha. Mudança interior que transforma o mundo. Quando eu mudo, o mundo muda. Cai na minha dança. É aquilo que nós já conversamos. Se eu tenho essa mudança, eu acabo contaminando, eu acabo, no bom sentido, eu acabo trazendo as pessoas para essa transformação também, né? Na linha do bem, na linha do que o Espiritismo nos ensina no nosso processo evolutivo. A mudança íntima repercute no olhar sobre o mundo. O espírito de Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece: o autoconhecimento revela ao ser as suas possibilidades e limitações. E nós temos limitações também, né? Abrindo-lhe espaços para renovação e conquista de novos horizontes,
de saúde e plenificação, sem consciência de culpa, sem estigmas. Então, Joana nos fala isso no livro Vida, né, na série psicológica de Joana, que vale muito a pena ler. É uma... Às vezes, quando a gente apanha, né, aí dá até umas desnorteadas, porque parece que foi escrito para a gente. E vale a pena o investimento nessa bibliografia. Interdependência das vibrações. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Os pensamentos se irradiam e influenciam o ambiente. A gente está cansado de ver isso no Espiritismo, o fluido cósmico universal. Existe uma manifestação que, quando a gente pensa, quando a gente muda a nossa faixa vibratória, a nossa frequência, através de emoções, de sentimentos, de pensamentos, a gente interfere no todo. Tá? O campo mental e pessoal afetam o coletivo. O espírito de Joana de Ângeles, no livro Tesouros Libertadores, no capítulo 14, intitulado O Pensamento, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no final desse capítulo, Joana deixa um precioso conselho. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento. Às vezes as pessoas estão preocupadas com a velocidade em que as coisas vão acontecer, mas não se preocupam com o treinamento. É esse treinamento paulatino, dia a dia, que faz com que essas mudanças de hábito ocorram. Tá? Não é mágica. Preciso treinar. Se eu quero ser um bom corredor, eu preciso começar a correr. Eu, por exemplo, não corro. Aí eu quero ser uma corredora excepcional. Não vai rolar. É que nem o... Como é que é o nome? É Rock Balboa, né? Rock 4. Eu vejo o filme, 2 horas de filme. Aí você vê o cara treinando para ser campeão em 5 minutos. As pessoas acham que a vida é assim. Não é. Tem até uma síndrome com esse nome. Eu acho que é síndrome do Rock Balboa, se eu não me engano. E não é assim. A gente precisa ter treino para chegar lá. Inclusive paciência para que esse treino se transforme num hábito. E o processo de impermanência. Muda tudo o tempo todo feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. É a única coisa que não muda, é a mudança. Tudo muda. Né? E aí a estrofe traduz a noção espírita de evolução contínua. Porque se muda tudo, vai mudar. Hoje é uma situação, amanhã é outra. E as coisas vão acontecendo. É um fluxo constante, né? No Livro dos Espíritos, na questão 779, vem perguntando assim: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Uns progridem numa determinada situação A, outros na B, outros na C. Mas o processo é evolutivo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Por meio do contato social. Está lá na questão 779. Então, às vezes a gente entra num processo de isolamento. Existem períodos da vida que realmente a gente fica meio... né? E a gente quer se afastar. Mas esse afastamento, sem o contato social, ele não é providencial para o nosso processo evolutivo. Porque a gente precisa lidar também... A gente precisa lidar também com as situações que nos causam desconforto. A gente precisa aprender a lidar com essas situações. Por exemplo, você quer ser uma pessoa mais calma nessa encarnação. Você ser calmo sozinho e isolado é muito fácil. O ser calmo, na realidade, é quando tem um espírito ruim do teu lado, te atentando, te infernizando, e aí você consegue manter a sua paz interior. Isso é ser calmo. Aí você conseguiu, aí você virou a chave. Virou a chave, porque nesse contato social, você conseguiu manter o teu propósito.
Tem aqueles chavõezinhos, né? Não permita que ninguém te tire da tua paz interior, mais ou menos por aí. Isso eu estou citando um exemplo, existem vários. A vida é um incessante mecanismo de transformação. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo um normal efeito do desenvolvimento. O repouso é interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. Estado de conforto. Joana vem apontando isso para a gente em Momentos de Saúde, no 3º capítulo. Então, assim, o estado de conforto muitas vezes impede que a gente mude, impede que a gente descubra e desbrave outras questões internas que podem favorecer e muito o nosso processo evolutivo. Tá tranquilo até aqui? Tá suave, não tá suave? A ideia é que seja suave, é isso. Tem que ser suave. Aí tem o seguinte, né? Quem quer mudança? Todo mundo quer mudança. Quem quer mudar? É o nosso temperamento, porque a gente não quer sair desse estado de conforto, a gente quer que as coisas permaneçam da forma que a gente já chegou, e aí a gente fica com aquele medo, com aquele receio, com aquele orgulho que a gente viu num dos primeiros slides, que dizem pra gente não mudar, porque aí a gente vai sair desse estado de conforto. Aí a gente sai das citações espíritas da música, eu acho que alguns aqui já devem ter lido, Hábitos Atômicos, que é do James Clear. Eu li e reli esse livro. E estou pelejando, porque assim, não é você ler o livro, é que nem espiritismo, né, gente? Você está estudando um determinado material para você colocar aquelas coisas em prática na sua vida, demora e tem que ter um treinamento. Mas você já evoluiu. Tá torcendo pro Palmeiras, né? Fala pra gente, vai. Saiu o gol. Eles estão gritando assim que eles queriam estar aqui. Olha só, capítulo 15, Hábitos Atômicos. Esse capítulo 15, ele fala da regra essencial da mudança de comportamento. Existem regrinhas que você tem que usar para ter essas mudanças de comportamento. E esse capítulo 15 é muito interessante, porque ele faz uma síntese e vocês vão conseguir observar que o que se lê ali tem tudo a ver com o espiritismo. Tudo. Aí o cara é espírita, não faço a menor ideia. Não perguntei, não escrevi para ele perguntando. Eu sei que essas mudanças de hábito, né, e é um livro que eu acho interessante de ser lido, elas nos levam a esse processo evolutivo. Por que a mudança de comportamento falha? Por que às vezes a gente quer porque quer mudar? Estou dirigindo e aí vem aquele, que vocês já sabem que eu adoro, pi, 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 pi. Hoje eu não passei por essa situação. Pi, 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 as motos passando e infernizando a vida da gente. Por que falha? Porque eu caio, porque eu me permito. Porque se fosse um estado interno meu de paz interior, não mudaria, não faria diferença na minha vida. Mas eu caio. Eu sempre caio nessa. Sempre caio, porque sempre me irrita. Sempre. Mudanças duradouras dependem de sistemas, não de metas. Ou seja, não é só eu estabelecer uma meta de que a cada 10 motociclistas eu só vou me irritar com 5, 50%. Não. Eu preciso ter uma mudança de sistema. E que sistema é esse? Meu interno, nesta situação. Eu preciso mudar esse sistema, essa forma de enxergar, né? A chave é transformar quem? A identidade. Olha o que o cara está falando, transformar a identidade, mudar a si mesmo, para conseguir o quê? Os hábitos, as mudanças. A regra de ouro da mudança de comportamento. Concentre-se em quem você quer se tornar, não apenas no que deseja alcançar. Exemplos. Correr 5 quilômetros. Eu quero me tornar um corredor.
Aí eu tenho que mudar o sistema. Não vai ser sem correr que eu vou conseguir. Eu tenho que mudar a minha vida diária para fazer um treinamento para conseguir correr esses 5 quilômetros e me tornar um corredor. Concentre-se em quem você quer se tornar. Você quer se tornar uma pessoa calma? Concentra nisso. Aí quais são as ferramentas que nós vamos poder usar para que haja essa transformação intrapessoal, né? Para que a gente consiga progredir, evoluir. Eu quero ler mais do que eu leio. Se eu leio 10 páginas por dia e eu quero ler mais, eu preciso criar um sistema, modificar um sistema para criar um hábito de ler 20. Aí eu posso decidir como. Parcelo, faço 10 páginas de manhã, 10 páginas à noite, aí cada um conduz. Mas a gente precisa mudar esse algo interno para que essa evolução ocorra, tá? Mudança externa vezes interna. Mudança externa são os resultados. Ela é raramente duradoura. Passa. Essas são as mudanças externas. Aonde que está a base da nossa mudança? Nas nossas crenças, na nossa identidade. Mudanças internas. A gente estuda isso no Espiritismo o tempo todo. Ela é mais eficaz quando está dentro da gente. Que tipo de pessoa eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Eu quero ser uma pessoa que cumpra com os meus deveres sociais. Eu quero exercer profissionalmente uma profissão, quero trabalhar com algo que me traga valor, que atribua valor para o outro também. São essas aí. O que eu quero ser quando crescer? Hábitos baseados em resultado versus identidade. Resultado é meta. Resultado é a meta que você atribuiu, aí você tem aquele resultado. Identidade é quem você é. E aí quando você muda na essência, quando a gente muda na essência da gente, da nossa identidade, a gente ultrapassa essa meta. E aí o hábito que é criado, é arraigado, e aí a gente vive depois de ter modificado aquele sistema. Tá claro? Mudanças duradouras são ligadas à identidade. Porque senão você atinge aquela meta e acabou. Por exemplo, fulano quer trocar de carro. Nada contra trocar de carro, eu acho ótimo. Não é isso. Mas aí ele trocou de carro. Ele atingiu a meta dele. Daqui a pouco ele vai querer trocar por outro. E daqui a pouco por outro. E daqui a pouco por outro. E ele vai bater todas essas metas. É o processo de crescimento material dele. Sem problema. Mas ele mudou alguma coisa na identidade? Ele mudou alguma coisa no valor? Ele mudou alguma coisa na contribuição social que ele faz? Pelo seu exemplo? Não. Então, essa seria um resultado. Trocar de carro a cada 1 ano, trocar de carro a cada 2 anos. Vai bater a meta, todo mundo vai. Vai trabalhar, vai conquistar, mas não há uma mudança de quem você é. Não há essa transformação. Como reforçar essa identidade? Como trabalhar essa identidade dentro de mim? Por estratégias práticas. Quais? Decisões consistentes de mudança dos meus hábitos, provas da minha identidade, provas da identidade, provas que eu vou passar, e repetição para fortalecer. É aquele hábito que precisa ser repetido, que a gente precisa fazer várias vezes para conseguir chegar aonde a gente quer. Não adianta a gente ficar só na questão de saber todas as questões do Livro dos Espíritos de cor e salteado, saber onde estão as citações, saber quem publicou o que, aonde, porque em 1862 houve uma publicação, poxa, legal. Mas a gente precisa de mais que isso. A gente precisa dessa mudança. Eu, por exemplo, se eu for ver alguma coisa de química, eu vou saber dizer onde estão as questões de química. Isso foi importante para a minha instrução, para o meu mundo profissional. Eu não estou descartando você saber, ou a gente saber, os livros de cor e salteado. Mas não adianta se a gente souber essas questões de cor e salteado, mas a gente não conseguir
mas a gente não fizer a aplicação delas. A gente precisa aplicar essas coisas na prática, no nosso dia a dia. Senão a coisa se perde. E aí a gente vive no mundo das citações, a gente vive no mundo e não progride, porque a gente não bota em prática. Então a gente precisa colocar em prática, né? Essa repetição fortalece a nossa identidade. Transformando a identidade em hábito. Tem que passar pelo hábito. Todo aquele processo que a gente viu das citações dos livros espíritas, de Joana, de Divaldo, ainda vamos ver alguma coisa de Antônio de Filomeno de Miranda, a gente precisa colocar na prática. E a gente precisa trazer isso para a nossa identidade. É praticar. Porque senão, não adianta. É que nem a caridade. A gente sabe que caridade hoje, ela não é... A gente não pode analisar só de uma maneira monetária, uma maneira financeira. Escutar o outro é um ato de caridade. Respeitar alguns limites que o outro tenha é um ato de caridade. Não julgar. Aonde há julgamento, não há amor. Então, não julgar também é um ato de caridade. Não criar expectativas também é um ato de caridade. E a gente transforma essa identidade da gente a partir desses atos. Exemplo, vou escrever um livro. Quero me tornar escritor. Preciso praticar, preciso mudar minha identidade para mudar os meus hábitos para conseguir escrever. Porque não vai ser assim. Escrever 30 minutos por dia e revisar os rascunhos. Então, isso é que eu me proponho no meu hábito. Quero saber tudo sobre espiritismo e quero seguir a lei conforme ela é dita, conforme está escrito. Eu preciso ler, preciso estudar. Eu preciso trocar com os meus pares sobre aquela situação, ter o convívio social, porque sem esse convívio social fica difícil de ter evolução, para poder revisar. Aí sim, eu mudando esse hábito, eu vou conseguir me tornar um escritor. Resumo da regra essencial. Verdadeira mudança vem da identidade. Dá para perceber que tudo isso tem a ver? O que a gente vê no livro Hábitos Atômicos tem tudo a ver com o que a gente estuda no Espiritismo? Alguém acha que não? Alguém acha que não? Mudar a identidade, mudar o eu, mudar o self, ter a evolução, né? Dentro das nossas escolhas e dos nossos hábitos. Pergunta reflexiva. Se eu me comportar como a pessoa que eu quero ser, que hábitos eu adotaria hoje? Então, assim, eu quero ser da maneira X. Que hábitos eu preciso adotar hoje para me transformar nesta persona que se comporta da maneira X? E aí só a gente pode fazer pela gente. Criar essa mudança de identidade, treinar, porque sem treinamento não chega lá, e mudar esses hábitos. Aí vai chegar uma hora que vai dar o start, vai chegar uma hora que a tecla vai virar. E aí a gente consegue ter esse crescimento. Comece com pequenas ações. Quem trabalha com meta, a gente sabe que as metas particionadas, as metas que vêm aos poucos, né, que a gente quer chegar numa escala de 1 a 10. Então, daqui a 3 meses eu vou chegar na escala 3. Daqui a 6 meses eu vou chegar na escala 5. E se você escalona essas pequenas ações, você consegue, modificando esses hábitos, chegar. Então, pequenos hábitos vão moldar essa identidade. Essa identidade, o quê? Que tem a ver com os processos do que a gente estuda no Espiritismo. De compaixão, de empatia. Gente, ninguém vai passar a ter compaixão e ter o sentimento de compaixão da noite para o dia. É preciso que a gente exercite. Existem espíritos que reencarnam já com uma tendência a isso, sim. Mas se a gente quer fazer essa mudança interna, a gente precisa criar esses hábitos para moldar a nossa identidade, que tem a ver com o quê? Com o nosso autoconhecimento. Concentre-se em quem você quer se tornar.
A gente está num processo evolutivo e reza a lenda que a gente consegue chegar na vibração de Jesus depois de tanto trabalho. Então é isso que eu quero. Não vai ser me incomodando com um cara que buzina na moto que eu vou conseguir chegar lá. Então eu preciso moldar isso em mim. Já melhorei. Estou na escala 2 de 1 a 10. Já tive processo evolutivo. E aí a reencarnação é a nossa grande mudança. A reencarnação é o maior símbolo da mudança contínua. Cada nova existência é uma chance de evoluir. São oportunidades que a gente tem. Então, quando a gente abre os olhos, de manhã, quando a gente acorda, a gente já tem que agradecer porque a gente está tendo a chance de dar essa renovada espiritual na gente. De dar essa repaginada. Mudar de corpo é como trocar de veste. O espírito segue o mesmo, apenas mais experiente. Então, a gente segue, o espírito permanece. O espírito que está reencarnado no corpo A, quando ele reencarnar no corpo B, ele vai permanecer dentro do seu processo evolutivo a partir das leis morais e a partir das suas instruções intelectuais também. Só que mais experiente, mais vivido, mais maduro. André Luiz que nos diz isso. A transformação do mundo. Vivemos o tempo de regeneração. O planeta se transforma porque os corações despertam para o amor. Gente, vou pegar a cadeira, vou ficar sentada, quase que em berço esplêndido, esperando o planeta se regenerar para reencarnar aqui. O planeta só vai se regenerar quando nós nos transformarmos. Quando nós nos permitirmos essas mudanças morais, as nossas mudanças impactarão no processo evolutivo e aí sim o planeta regenera. Nós somos os responsáveis pela regeneração do planeta Terra. Nós somos coautores deste processo. Não é sentado na cadeira esperando, porque eu vou reencarnar no planeta Terra de novo quando ele estiver regenerado. Não é assim. A gente precisa mudar os nossos ímpetos, a nossa forma de comportamento, a nossa forma de olhar para a gente e olhar para o outro. Não é o mundo que muda para nós mudarmos. Somos nós que mudamos para o mundo mudar. O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta. O encontro de si mesmo ajuda na aventura grandiosa de conquistar o infinito e plenificar-se. Manuel Filomeno de Miranda. Eu quase chamei o nome de Antônio, né? Teve uma hora ali que eu falei, gente, eu pulei o primeiro nome e falei Filomeno de Miranda. Divaldo Franco, no rumo do mundo de regeneração. Então, levantar, trabalhar principalmente internamente, se abrir para as mudanças, dizer sim para essas mudanças, para a gente conseguir impactar o outro e o planeta que a gente escolheu viver. Conclusão. Não tenhas medo das mudanças. Elas trazem a beleza da renovação. Dizer sim às mudanças é cooperar com Deus na construção do próprio destino. Mudar é evoluir. Renova-te cada dia. Não, pera, volta. Renova-te. Cada dia é uma nova oportunidade de servir, aprender e amar. Isso está lá em Sinal Verde do André Luiz, aquele livrinho que a gente carrega pequenininho de bolso. Tá certo? Espero que nós todos tenhamos a oportunidade de reflexão diante dos nossos estudos, do nosso dia a dia. Estamos chegando no Natal, vamos renovar mais um ano em nossas vidas e que possamos fazê-lo com escolhas positivas, escolhas assertivas no trabalho do bem, do nosso bem, para podermos chegar ao bem do próximo. Boa noite. Obrigada.
Posso? Alô? Vamos nós? Muito obrigado aí, Leonor, ali pelas reflexões, né? Também estava refletindo ali enquanto a Leonora falava, né? Da nossa dificuldade com mudanças, né? Que todos nós acabamos tendo. Mostrou aquela charge, né? De que a gente quer as mudanças, mas não quer mudar. Mas aí entra Deus e nos ajuda, levando-nos às circunstâncias das crises, né? As grandes mudanças ocorrem nas crises. É uma coisa interessante. Você não quer mudar, você não quer sair dali, mas Deus vai lá e dá um empurrãozinho. E aí o empurrãozinho se chama crise. Aí você odeia a crise, quer estar doido para fugir da crise. E a forma de você sair da crise é você se fortalecer, você mergulhar nas mudanças, né? Saber lidar com as dificuldades. Aí as dificuldades vão aparecendo e a gente vai crescendo com as dificuldades. É curioso nesse fenômeno que Deus criou para nós, né, de marcha evolutiva, que é uma coisa que a gente não quer, mas quando chega, quando passa, a gente diz que foi bom. Aí foi bom, até que foi bom, aquele negócio doeu a beça, mas passado agora eu olho para trás e assim, até que foi bom aquele negócio ali, me ajudou bastante, né? Me ajudou a lidar com essas mudanças ali. Mas muito bom, Leonora, muito boas reflexões aí. De final de ano, de limpar as gavetas também, já olhei lá para casa, ele já está falando, eu preciso limpar ali o closet, por sinal, trazer aqui para o bazar, por sinal, olhei as roupas, começar o ano fazendo aí as nossas transformações interiores. Aí. Muito bom. Amigos, vamos aos avisos. A Márcia me mandou ali algumas coisas, todas elas ligadas aí ao Natal, né? Campanha de Natal encerrada com sucesso. Então é mais para agradecer, né? A questão da cesta básica, né? De dezembro, não é isso, Márcia? Essa campanha que nós fizemos, né? Lá para o núcleo do Tio Otto, né? Tá. Então, para agradecer o pessoal, né? Que participou, aliás, dos apadrinhamentos também, né? Hoje a gente estava encerrando ali também, trazendo as coisas, então, para agradecer todas as pessoas que colaboraram, né? Na verdade, o Natal dos outros depende da gente, né? E essa sensação de dever cumprido, né? É que nos deixa felizes de ter podido ajudar, colaborar de alguma forma. Encontro de Natal da Ceceda, dia 6 de dezembro. Essa eu até falaria, mas eu olhei ali para a Edilene. Edilene, 6 de dezembro, o que temos 6 de dezembro, Edilene? Então teremos então nossa palestra no sábado que vem, né? Né, Márcia? Vamos ter nossa palestra. Marcinha então vai fazer a nossa palestra. E depois da palestra, então, nós vamos nos confraternizar e aproveitar fazer a nossa festa aí de encerramento. Bazar de Natal, né? Vocês já viram lá fora, né? A gente está com o bazar. Já fizemos de manhã, agora estamos fazendo à noite. E ainda teremos, então, no dia 3 de dezembro, né? Quarta-feira, às 20 horas. E no dia 4 de dezembro, quinta-feira, às 16 horas, né? Então, está bombando, por sinal, um bazar de Natal. Lembrando que tudo isso acaba revertendo para as nossas cestas, nossos trabalhos assistenciais. Mais alguma coisa? Então, alguém nos visita hoje pela primeira vez?
escolher o dia do jogo do Flamengo para visitar pela primeira vez. Essa é uma oportunidade ímpar, né? Eu vou chamar a pessoa aqui na frente para dar um livro para ela, né? Não é qualquer um não, amigo, não é qualquer um não. Então tá bom, amigo. Então tá, gente, muito obrigado aí. Nós vamos daqui a pouco passar para o trabalho de passo. Quem vai dirigir o passo hoje, Antônio? Você, né? Então tá bom. Leonardo, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, encerramento, por favor? Boa noite a todos. Vamos orar. Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, Jesus, Mestre amado, querido amigo. Neste momento, elevamos o pensamento a Ti, para, em comunhão com a espiritualidade superior, condutora dos trabalhos desta casa, agradecer pelos ensinos de hoje, que vamos levar para refletir e aplicar no nosso dia a dia. Dai-nos força para aceitarmos a mudança e, como ensina São Francisco, que possamos ter força para mudar aquilo que possamos, e paciência e resignação para aceitar aquilo que não podemos mudar, aquilo que está fora de nossa alçada. Abençoa-nos muito, hoje, agora e sempre. Que assim seja.